Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Nós estamos na casa de Deus, aonde o Senhor está se fazendo presente neste lugar. O nosso intuito aqui é estar adorando ao Senhor e que os nossos pensamentos estejam voltados aos céus e que nós possamos nesta noite, irmãos, adorar ao Senhor como Ele tem nos dado toda a liberdade no Espírito de estarmos glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, no livro dos Salmos, número 20. Salmo 20. Que nos diz assim a palavra do nosso Deus, um salmo de Davi, que nos diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Enviei-te socorro desde o teu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegramos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça, ó Senhor, todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, ó Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Amém? Podeis nos sentar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos na casa de Deus. E o propósito, o plano do diabo é desviar a nossa atenção, desviar o nosso pensamento, para que não possamos estarmos recebendo algo de Deus. A Bíblia diz que um dia o profeta Daniel, em meio a tamanha angústia, a tamanho desespero, ao ler o livro de Jeremias e descobrir que Israel viveria cativo 70 anos. E quando ele leu, ele dobrou os seus joelhos naquele momento, fazendo uma oração ao Senhor, aquela oração de confiança de que Deus iria ouvir a sua oração. E ele se humilhou na presença de Deus.
E Deus enviou um anjo aonde Daniel estava e disse uma palavra a Daniel. Trouxe uma mensagem para Daniel. E disse para Daniel: eu vim, eu estou aqui, por causa das tuas palavras, por causa da tua atitude, porque você não deixou que o seu pensamento se desviasse para outro lugar, mas você permitiu que o seu pensamento ficasse ligado no céu. E eu vim aqui por causa da tua palavra. E você sabe, irmãos, que num culto em que nós nos reunimos para adorar ao Senhor, não é diferente. Quando nós voltamos o nosso coração, quando nós não desviamos os nossos pensamentos, mas quando nós nos ligamos e não desviamos o nosso propósito, porque quando nos reunimos, o nosso propósito é de dar toda a adoração ao nosso Deus, aquele que vive, aquele que reina, aquele que pode, aquele que está presente, aquele que diz: eu vim por causa de você, aquele que nessa noite ele pode te dizer: eu estou nesta reunião por tua causa. Então, se ele estar aqui pela tua causa, ele está esperando algo de nós. E o que é? É a nossa adoração, é o nosso louvor. E se o Espírito de Deus está presente, irmãos, nesta casa, é o momento, é a hora de abrirmos o nosso coração, porque Ele veio por causa de você, Ele está aqui por tua causa, porque a palavra de Deus diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele diz: eu estarei presente, a minha presença estará confirmada no meio dos meus. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos aqui uma oração, uma conversa do salmista, reconhecendo e expressando o que Deus é grande, capaz de fazer, como Deus pode agir. Nós vemos aqui um homem que passou por muitas batalhas, por muitas lutas, que aos olhos de muitos poderiam ser devastadoras na sua vida. Mas este homem, em meio a muitas guerras, em meio a muitas lutas, ele pôde ver a bandeira da vitória levantada. Ele pôde ver o livramento de Deus na sua vida. Ele pôde ver a mão de Deus agindo ao seu favor. Este homem, nós vemos, este homem chamado Davi, ele aprendeu, desde moço, a confiar no Senhor. Desde moço, ele aprendeu que Deus é aquele que, quando se levanta para ajudar alguém, a vitória é certa. Por isso que a confiança dele ultrapassava as barreiras, empecilhos. Não havia barreiras, porque ele sabia que as suas experiências o levaria a vitórias maiores. A vitórias maiores. Porque meus irmãos, que quando nós olhamos para a nossa vida
E nós olhamos que nós passamos por grandes lutas, mas lutas devassadoras que a gente pensa que que vai nos destruir. Mas as experiências que passamos, nós puxamos no arquivo e começamos a lembrar do que Deus é capaz de fazer, do que Deus é capaz de agir, do que Deus é capaz de se levantar e dizer: eu me levanto ao teu favor. Quando queremos, muitas das vezes, parar, irmãos, o Espírito Santo, ele vai e fala conosco: ei, dá uma olhadinha no arquivo aí, vai. Abre o teu arquivo aí. E preste atenção no que você passou lá atrás. Você está esquecendo? Puxa o teu arquivo aí, para você lembrar. E é por isso, irmãos, que muitas das vezes nós não desistimos, irmãos. Não paramos. Quando nós pensamos em parar, o Espírito Santo faz nos lembrar. Olha, lembra lá atrás? Eu sei que essa é diferente da que tu está passando. Ei, mas quem agiu lá atrás vai agir aqui no presente. Davi, nós conhecemos bem a história deste homem. Quando ele apacentava as ovelhas do seu pai, quando ele foi surpreendido pelo leão, pelo urso, mas Deus deu força, Deus deu escape, e ele destruiu o leão, ele destruiu o urso, mesmo sem saber, irmãos, que tinha tanta força. Davi não sabia que tinha tanta força. Ele era um adolescente. Imagina um adolescente enfrentar um leão feroz, um urso. Ele não sabia, mas ele tinha a confiança em Deus. Eu não quero saber que tamanho de urso é esse. Eu não quero saber que leão é esse. Porque o que está comigo é maior do que o urso, é maior do que o leão. Aleluia. E Davi vinha aquela força sobrenatural da sua vida. Ele não sabia de onde vinha, mas ele não sabia de onde tirava tanta força. Mas Deus ali estava o capacitando. A confiança. Quando nós aprendemos a confiar, não vamos dar ouvido a nenhuma palavra contrária. Tudo que vier passa. Toda voz vai passar. Porque aquilo, irmãos, na nossa vida, só se torna importante se nós dermos ouvido. As coisas. Hoje, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hoje, você só tem fé porque você dá importância à palavra de Deus. Você só dá ouvido à palavra de Deus. Às vezes o inimigo diz: você vai cair, você vai fracassar. Aí, nós damos importância àquela voz. Mas quando vir isto, você vai dizer: maior é quem está comigo, porque eu confio naquele que me chamou. É. A Bíblia diz, irmãos, lá em Hebreus 12 falando, que nós temos que correr com paciência a carreira que nos está proposta. Correr com paciência. Difícil de entender na nossa lógica. Porque quem é que vai correr com paciência? Mas correr com paciência é correr acreditando. Corra acreditando.
corra confiando naquilo que você depositou na mão do Senhor. Deixa o desesperado passar, mas corra você com paciência, porque o que Deus te prometeu está garantido. Não precisa você correr desesperado, corra com paciência a carreira que está proposta para você. A carreira que está proposta. Porque o que Deus, irmãos, o que Deus Ele quer para a nossa vida, é que nós tenhamos plena confiança no Senhor. E quando nós damos importância à palavra de Deus, não colocamos em dúvida aquilo que está escrito. Porque quando colocamos em dúvida aquilo que está escrito, nós confiamos desconfiando. Nós confiamos desconfiando. Entregamos algo na mão de Deus, mas nós ficamos lá dentro no coração dizendo: será, Senhor, esse negócio está demorando demais, Senhor. Eu já te entreguei nas tuas mãos, já faz 2 anos, já faz 3 anos, e eu tenho dobrado o joelho e nada, Senhor. Se você entregou, confia. Se você entregou, acredita. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E nós temos que andar no tempo de Deus, não no nosso tempo. O tempo de Deus é que tem que prevalecer na nossa vida, na minha e na tua vida. Mas não, às vezes, irmão, nós estamos tão apressados que nós queremos que Deus ande e trabalhe no nosso tempo. Shekanabasúria. E Deus quer que você ande no tempo dele. Aí está, corra com paciência. A carreira que está proposta, ande no tempo de Deus. Para obtermos de Deus uma resposta concretizada. Porque Deus, irmãos, aquele que busca esta confiança, ele aprende a ter intimidade com Deus. Aquele que tem esta confiança, ele recebe de Deus as revelações. O rei da Síria, ele planejou um ataque contra o rei de Israel. Mas Eliseu, Deus havia o revelado, que havia uma emboscada para o rei de Israel. E a Bíblia diz que Eliseu vai e notifica ao rei de Israel: evita de passar em tal e em tal lugar, porque há uma emboscada para ti. E isso não aconteceu nenhuma vez, nem 2, nem 3. Mas a Bíblia diz que o rei de Israel vai e manda alguns soldados para notificar se aquilo que o profeta estava falando era verdade. E confirmou que era verdade. E o rei da Síria ficou encabulado. Como é que pode? Todas as vezes que eu crio uma emboscada, o rei de Israel se livra. E a Bíblia diz que ele fez uma reunião e perguntou se alguém estava ali invasando as informações. E alguém diz: não, é porque em Israel existe um profeta, que todas as vezes que o Senhor marca as emboscadas, ele revela ao rei de Israel. Não, não pode ser, é verdade, o rei. Pode ter certeza.
pega aí o exército e vai atrás deste homem. E Eliseu estava em sua casa, tranquilo, dormindo, e o seu servo estava lá. Quando amanhece o dia, a casa do profeta está cercada. E o moço de Eliseu levanta de manhã. Quando sai, ele observa que a casa está cercada. Imagina o susto que aquele homem tomou. Voltou para casa, dentro da casa, rapidinho. Imaginamos o profeta dormindo e ele: Senhor, meu Senhor, acorda. O que foi, meu filho? A casa está cercada. Cercada de quê, homem? O exército do rei da Síria cercou a casa. Mas profeta que confia em Deus, ele não se desespera em meio às lutas. Imagina a cena, Eliseu levantando: espera aí, vou escovar os dentes. Mas homem, Senhor, a casa está cercada. Não se preocupa. Não se preocupa, meu servo, porque eu estou vendo o que você não está vendo, mas eu vou pedir a Deus, para Deus mostrar o que eu estou vendo. Checa na labada súria. Manto rebra caso fenebeca na súria. Quando o profeta diz: vem cá, meu servo, vamos lá fora. Não, Senhor, vamos lá fora, rapaz. Confia, acredita. Eu estou vendo o que você não está vendo. Porque quando aquele que confia em Deus, ele vê o que ninguém vê, o outro se desespera, mas você não. No teu hino, é o mundo se curvando e a igreja de pé. Por quê? Porque a igreja está vendo o que o mundo não está vendo. Não está vendo. Não está vendo. E a Bíblia diz que Eliseu pega aquele homem, sai para fora os dois. Eliseu faz uma simples oração e diz: Senhor, mostra a ele, Senhor, o que eu estou vendo. Mostra a ele, Senhor. Mostra a ele, Senhor. Mostra a ele, Senhor. Mostra a ele, Senhor. Mostra, Senhor, a ele o que eu estou vendo, Senhor. Mostra a ele, abre os olhos dele. Abre os olhos dele. E de repente, os olhos dele se abrem. E ele vê aquela visão. Eita, um grande exército. Carros de fogo. Ao redor de Eliseu. Aleluia. Imagina Eliseu falando para ele, dizendo: é por isso que eu estou confiando no Senhor, porque eu estou vendo, meu filho, o que tu não estava vendo, mas agora tu estás vendo o quanto este Deus, Ele cuida dos seus. A confiança, ela nos traz a essa intimidade. Imagina que se Eliseu não tivesse essa intimidade com Deus, essa confiança, quando o seu servo disse que a casa estava cercada, ele dizia: vamos fugir pela porta de trás, vamos embora, vamos se esconder. Mas aquele que tem certeza da sua chamada, ele enfrenta o vento de cabeça erguida. Ele passa
de cabeça erguida, porque ele tem confiança. Quando lançaram aqueles 3 jovens dentro da fornalha, eles viram o fogo dentro da fornalha, e foi aquecida 7 vezes mais. Eles poderiam olhar um para o outro e dizer assim: Sadraque, Mesaque, meu filho, se a gente viu o fogo normal, o fogo foi multiplicado mais, 7 vezes mais. Meu Deus! Mas um dizia para o outro: confia, acredita. Se nós pregamos que Deus é capaz de nos livrar de tudo, agora nós vamos correr? Não, confia, acredita. Sabe quando é, irmãos, que nós descobrimos que nós temos uma fé? Quando nós confiamos, é quando nós passamos. Quando nós passamos. Porque a coisa mais fácil do mundo é dizer: eu confio, eu acredito. É o pastor dizer aqui: você acredita, minha irmã? Você vai dizer o quê? Acredito. Você crê, meu irmão? Creio. Não é assim? Mas quando nós passamos, aí nós descobrimos: meu Deus, que fé que eu tinha. Meu Deus, eu aprendi a confiar em Ti. Eu aprendi a confiar em Ti. Porque, meus irmãos, nós falamos, mas quando nós somos provados, aí nós descobrimos que nós temos esta confiança, que nós temos esta fé inabalável. Porque a palavra de Deus, ela produz isso na sua vida. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós permanecemos de pé. Sabe por quê? Quem garante isto é Deus na tua vida. O diabo pode olhar para você e dizer assim: aquela ali, eu vou destruir. Ela não vai permanecer, mas Deus levanta e diz assim: ela vai permanecer de pé, ele vai permanecer de pé, porque eu que estou garantindo. O diabo chega na presença de Deus e diz assim: o Senhor disse: quando tu vem, Satanás, vem de rodear a terra, viste meu servo Jó, homem justo, digno, fiel, temente a mim, desvia-se do mal. Deus dando testemunho dele. Mas também, né? Poxa, o homem tem tudo. O que ele quiser comprar, ele tem como comprar. Deus disse: vai lá, toma tudo que é dele, tira tudo que é dele. E o homem permaneceu de pé. Satanás não ficou satisfeito, voltou. Disse: Senhor, o homem só está assim porque tu abençoou ele com saúde. O Senhor disse: vai lá, toca na carne dele, só não tira a vida dele. O diabo foi lá, tocou na carne de Jó, na saúde de Jó. O homem permaneceu de pé. A sua mulher chega para ele e diz: homem, estamos nessa situação, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse: como fala uma louca, fala tua mulher. E ele permaneceu de pé. Permaneceu de pé. Será que Jó não teve motivo para se desviar? Que Jó não teve motivo para sair da presença de Deus? Mas ele, irmãos, aprendeu a confiar em Deus.
Eu recordo de uma oração que Jó faz. E nessa oração ele diz: Senhor, na minha carne, um dia eu irei glorificar o teu nome. Sabe o que é isso? Confiança. Porque ele tinha esperança de que um dia a sua saúde seria restaurada. Tudo que ele tinha, Deus iria dar de volta. Ele disse: eu vou te glorificar em vida. Em vida, Senhor. Não perca a esperança. Aprendemos a confiar em Deus. Acreditar nas promessas do Senhor. Irmãos, só vai haver na nossa vida, na minha e na tua vida, nós só vamos presenciar um verdadeiro avivamento quando nós aprendemos a confiar no Senhor. Quando nós aprendemos, irmãos, a confiar nas promessas de Deus. Porque a tua e a minha vitória, quem garante é o Senhor. Porque Davi, quando foi para a guerra, muitos ignoraram. Por ele ser um jovem, por ele não ser um homem treinado no exército de Saul de Israel. Mas Davi, ele aceitou um desafio que aqueles que se consideravam preparados não aceitou. Por quê? Eles confiavam na sua espada. Eles confiavam em Deus, desconfiando. Quando eles viram Golias, entrava em dúvida que a promessa de Deus era com Israel, isso era notória. Mas eles, quando viam Golias, eles colocavam em dúvida a altura do homem. Não vou enfrentá-lo. Mas Davi, quando ele ouviu que quem vencesse Golias casaria com a filha do rei, sua família estaria isento de impostos, Davi, ele não aceitou esse desafio por causa dessas oportunidades. Mas quando ele viu que Deus, que Golias, o seu inimigo, estava desafiando o exército do Deus vivo, Davi se indignou. Disse: quem é esse circunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Eu me alisto para ir lutar com este gigante. Porque Davi, ele tinha confiança em Deus. Ele acreditava que Deus poderia lhe dar vitória. Ele acreditava nisto. Porque quando Saul revestiu as suas armaduras, Davi não conseguiu nem andar. Disse: como é que tu vai destruir? Tu não tens experiência. E ele conta a história de como ele destruiu o urso, o leão. Irmãos, e quando Davi enfrentou Golias, ele foi reconhecido e o nome do Senhor foi glorificado. Porque ele confiou. Porque ele acreditou. Quando nós dobramos os nossos joelhos para falar com Deus a respeito daquilo que você quer, a respeito daquilo que está no teu coração, dobra o teu joelho. Dobra o teu joelho. Mas não deixa
que o teu pensamento venha falar por você, mas permita que o teu coração fale com Deus. Aquilo que está dentro de você. Porque às vezes dobramos os nossos joelhos e nós queremos falar, procurar palavras. Queremos procurar caminhos. Mas olha o exemplo de Ana. Como disse o nosso pastor um dia, Ana fez a oração do coração. Ana não orou com o pensamento. Ana não orou, porque a Bíblia diz que Samuel, quando olhou para ela, somente os seus lábios se movia. Se movia. Mas a Bíblia confirma que o seu coração estava falando com Deus. E quando nós, irmãos, quantos de nós, quando dobramos o nosso joelho, e que nós falamos com o nosso coração, você sente, você sabe que a sua oração foi ouvida naquele momento. Você sabe, você sente que a sua oração foi ouvida no céu. Foi ouvida no céu. E sabe que a sua oração será respondida. Sabe que a sua oração vai ser respondida. Porque nós, irmãos, aprendemos a confiar no Senhor. O salmista Davi, ele aprendeu a colocar o seu propósito no caminho que Deus designou para ele. Não criou o seu próprio caminho. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece correto, mas o final deste caminho é o caminho de morte. Mas quando nós colocamos o nosso caminho, o nosso propósito, naquilo que Deus está designando para nós, pode ter certeza que você está indo no caminho certo, que você vai obter vitória, que você vai obter conquista, e que quando você clamar, você sabe a quem você estará clamando. Você sabe a quem você está clamando. Porque você entrega o seu caminho. Confia nele. E o demais ele fará na sua vida. Quando nós olhamos, irmãos, para a palavra, nós vemos o cego Bartimeu, aquele moço, ele sabia quem ele estava clamando, ele era cego, não nasceu cego. Furaram os seus olhos. E ele sabia a quem ele estava clamando. Quando mandaram calar-se aquele cego, ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia da minha vida. Muitos mandaram que ele se calasse, mas ele disse: eu sei a quem eu estou clamando. Eu não posso ver, mas eu sei a quem eu estou clamando. Às vezes, irmãos,
Assim é na nossa vida. Quando nós estamos sufocados pela luta, quando estamos numa grande luta espiritual, física, emocional, às vezes esta luta não nos deixa enxergar, mas ainda há uma esperança e uma fé dentro de nós, dizendo: clama, porque você sabe a quem você pode clamar. Você sabe a quem pode te ouvir. E quando nós clamamos, vai chegar uma hora que Deus vai parar para você. Como fez com o cego Bartimeu. Ele clamou e Jesus parou e mandasse que chamasse o cego. E na mesma hora ele largou a capa. Era a única coisa que tinha ali com ele. Mas quando ele se levantou, ele largou a capa. Alguém poderia pegar a capa dele. Ele poderia ter pego a capa e disse: eu vou me encontrar com o mestre, porque se ele não resolver o problema, eu estou com a minha capa. Mas quem confia em Deus, larga as coisas que não vai mais pertencer à sua vida. Porque você vai a um caminho sem volta. O cego deixou a capa, ele disse: eu vou, deixa outro pegar, porque agora eu vou me encontrar com aquele que eu clamei. Se ele parou, é porque ele vai fazer algo comigo. Se ele mandou me chamar, é porque o meu milagre vai acontecer. Aí às vezes Deus nos chama, a gente quer levar, irmãos, ainda coisas, sei, que não te pertencem, tem que deixar para trás. Tem que deixar para trás. O cego poderia ter levado a capa, mas ele disse: não, isso aí não me pertence mais não. Isso não me pertence mais. Daqui por diante os meus passos vai ser diferente. Alguém levou ele e disse: pode me levar, me leva até o mestre. Porque quando eu me encontrar, agora eu vou andar sozinho. Eu já conheço as ruas. Eu não nasci cego, me cegaram. Arrancaram, tiraram os meus olhos. Quando ele chega perto do mestre, o Senhor sabia que ele era cego. E o Senhor olha para ele e diz: meu filho, o que queres que eu te faça? O que é que você precisa? Você estava me clamando. Agora a pergunta para você é: o que queres que eu te faça? O que se passa na tua vida? E o cego olha para ele e diz: Senhor, eu quero ver, Senhor. Eu quero enxergar. Jesus não era conhecedor de todas as coisas. Porque quando Jesus estava na casa em Cafarnaum, que desceram o paralítico, Jesus conheceu os pensamentos dos fariseus, dos escribas que estavam ali. Jesus não conhecia o pensamento do cego Bartimeu, o que ele desejava, o que ele queria. Mas você sabe o que Jesus quer? Jesus quer conversar contigo. Jesus quer ter uma conversa com você. Jesus sabe, irmãos, a necessidade de cada um. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você deseja. Mas Ele quer ter uma conversa contigo, ô minha filha. Conversa comigo, o que é que você quer? Eu estou... Eu quero... É isso.
Mas aquele cego, irmãos, ele está te ouvindo. Ele está ouvindo a tua oração. Pode ter certeza que a sua oração vai ter resposta dele. Agora, meus irmãos, não permita que Satanás venha roubar está aqui para dizer agora, cabe a você dizer: Senhor, eu estou com o coração aqui, só tu conhece. Eu sei que tu estás presente neste lugar. Eu não quero sair daqui com o coração assim. A minha alma está triste, eu não quero sair daqui assim. Porque eu estou na tua presença. É isso. Algo para que você da mesma forma que você entrou. Agora, o Espírito Santo está querendo trabalhar na tua vida, está querendo trabalhar, está querendo alegrar a sua vida. Aí você está aí, relutando, com o coração fechado. Não permita que aconteça isso na sua vida. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma oração neste momento. O que você tem pedido a Deus?